Ô Samis, meu cabelo tá lambido? Parece que passou tipo... Tem certeza que não parece que passou tipo uma girafa assim e lambeu o meu cabelo? Não, avisa se tiver assim, pelo amor de Deus. Oi, seguidores, tudo bom com vocês? Ô, gente, eu tô recebendo um monte de perguntinhas lá nas caixinhas de perguntas sobre sexualidade. E é muito interessante porque muitas não são possíveis de responder por ali. Por quê? Porque pra gente entender de fato o que se passa na sexualidade de uma pessoa, pra vocês terem uma ideia, gente, é uma anamnese gigantesca. Às vezes já teve paciente de demorar 3 consultas de 1 hora para eu conseguir colher uma anamnese completa. E aí eu resolvi vir aqui fazer esse vídeo para explicar um pouco mais para vocês o que é a terapia sexual, né? Porque muita gente às vezes pensa, Maísa faz especialização em sexualidade, deve ser a rainha do Kama Sutra. Não, gente, pelo amor de Deus, não é isso que eu sou, tá? Lá, o que a gente aprende é a tratar as disfunções sexuais, parafilias, entende? E ter um conhecimento mais amplo de sexualidade. Sexualidade vai muito, muito, muito além de genitália. O que é genitália, gente? É pênis, vagina, né? Como vocês quiserem chamar. Pipi, pepeca, o que mais de nome, Samis? Fala, Samis, dá o nome aí! Dê o nome que quiser, mas genitália e sexo não se resume a genitália. Dê você o nome que quiser. E a minha profissão, a minha especialidade também não se reduz a dar dicas, sei lá, de posições ou qual o melhor vibrador. Gente, não é isso. A parada é muito mais profunda e muito mais complexa, certo? A sexualidade é a vivência do indivíduo de algo que se inicia ali na infância. Quando o bebezinho nasce e depois dá de cara ali com o seio materno, ali já se inicia a sexualidade do indivíduo. Então, a sexualidade faz parte, é inerente ao indivíduo. Não, Maísa, a mim não é inerente não, não penso em sexo, odeio sexo, não quero sexo, sou assexuado. Você também tem uma sexualidade que foi desenvolvida dentro de você e que precisa ser trabalhada. Todos nós temos isso. E é por isso que eu me interesso tanto por essa área, né? Então, desde a minha residência, era um tema que me interessava, porque a gente via que às vezes algumas medicações psiquiátricas afetavam a sexualidade. Então, às vezes o paciente melhorava da depressão, mas piorava ali em uma questão sexual e isso às vezes o chateava muito. É uma coisa que é importantíssima para a saúde do paciente como um todo. Então a gente precisa olhar para esse aspecto. Nós, médicos, temos o dever de perguntar sobre isso e quando houver alguma disfunção nessa área, encaminhar para um profissional que seja especialista no assunto e que possa tratar isso. Tem um exemplo que deram na própria pós-graduação que eu faço lá na USP, de uma paciente que estava com câncer e ela estava preocupada porque era um câncer de mama e isso afetava a sexualidade dela, ela se sentia com a autoestima mais baixa, acabou tendo uma perda do prazer. No caso dessa paciente, que não era minha paciente, mas enfim, que o professor citou, disseram para ela o seguinte: minha filha, você tá com câncer, o que você tá pensando em sexo? Gente, é justamente o contrário, né? Se eu tô com câncer, que eu possa aproveitar as outras áreas da minha vida também, que eu possa ter qualidade de vida em todo o resto, já que eu tenho que demandar uma baita energia aqui fazendo quimioterapia, ou cirurgia, ou radioterapia, que eu possa viver a minha sexualidade, que eu possa viver os outros âmbitos de vida ali, os outros pilares da minha vida de uma forma saudável. Então todo médico tem que ter esse olhar para a sexualidade do seu paciente e, se eu não me sinto capacitado, se eu não me sinto bem para falar desse assunto e para tratar desse assunto, não fala assim, é normal não ter desejo, é normal não ter prazer, é normal não ter orgasmo. Poxa, dá para melhorar.
dá para tratar, né? Então, quantas pacientes às vezes eu ouço aqui, doutora, eu tô na menopausa, mas o médico falou que é normal eu não ter prazer nenhum, que é normal eu não querer fazer sexo, que é normal eu não ter orgasmo, que é normal isso, minha vagina tá ressecada e que eu não tenho que me importar com isso. Gente, se para aquela pessoa aquilo importa, se para aquela pessoa aquilo traz um sofrimento, se para aquela pessoa aquilo traz um prejuízo, você tem sim que dar importância para isso. E se você não se sente capaz para tratar, encaminha para um colega, não tem problema. E aí é que entra a terapia sexual. Então, para que serve a terapia sexual? Bom, diferente das psicoterapias processuais, né, que são aquelas mais longas, que vão abordar diversos aspectos da sua vida, desde a infância, adolescência, comportamentos atuais, pensamentos atuais, amadurecimento e desenvolvimento da sua personalidade, a terapia sexual, ela é mais focada no sexo em si, na sexualidade em si. Então é uma terapia que tende a ser mais breve. Geralmente, com até 20 sessões, fazendo certinho, o paciente já consegue ter um resultado maior. É importante, claro, que o paciente esteja comprometido. O paciente tem que estar disposto a não só vir às sessões de terapia sexual, mas também a colocar em prática aquilo que é tratado aqui. Daí vocês vão me perguntar: bom, Maísa, mas em quais casos eu vou ter que procurar uma terapia sexual e não uma psicoterapia processual? Bom, primeira coisa, uma não impede o decorrer da outra. Você pode muito bem fazer uma psicoterapia processual com um psicólogo ali, que seja voltada para vários aspectos da sua vida e para o seu desenvolvimento da personalidade, e concomitantemente você também pode fazer uma terapia sexual, que seja mais voltada para a resolução de disfunções sexuais. O que são disfunções sexuais, Maísa? Tia Maísa vai explicar. As disfunções sexuais, vamos pensar primeiro na mulher. Na mulher, as disfunções sexuais podem ser um desejo sexual hipoativo, ou seja, aquela mulher que não tem vontade nenhuma de ter uma relação sexual, né? Isso acaba por vezes atrapalhando o relacionamento, ou ela própria sente falta desse desejo, sente falta de quando tinha ali uma vontade de ir para a relação. Disfunções na excitação, que é uma outra fase ali do sexo. Então, a mulher que não consegue, por vezes, ter lubrificação, não consegue ter uma dilatação vaginal legal, ou no momento da penetração tende a ter ou pode ter uma contração da musculatura pélvica, né? O que a gente caracteriza como vaginismo, que às vezes é uma contração ali dos músculos da vagina que podem até impedir a penetração ou tornam a penetração difícil, dolorosa. Tem tratamento, gente. A mulher que tem anorgasmia, ou seja, a mulher que não consegue atingir o orgasmo e que isso traz um sofrimento para ela, que isso traz um prejuízo para ela. Então, isso também pode ser melhorado, isso também pode ser tratado. Outra alteração que pode acontecer é a compulsão sexual, ou seja, aquela mulher que ela tem um desejo tão alto, ela tem um apetite sexual tão à flor da pele, que às vezes acaba se colocando em situações de risco, né? Às vezes acaba tendo prejuízos até no trabalho, por exemplo, tem que sair do trabalho para ter relação sexual ou para se masturbar, ou teve ali relação sexual algumas vezes, mas não está satisfeita ainda, e aí isso gera uma angústia, e por vezes a parceria também já está ali angustiada e ela não se sente satisfeita, não consegue ter aquele período que a gente chama ali de resolução, né, de satisfação, tá sempre querendo mais, e isso trazendo um sofrimento. Lembrando que tem que ter sofrimento, tá, gente? Tem que ter angústia pra gente caracterizar como algo patológico. Não é só, eu quero tantas vezes por dia, mas meu parceiro ou minha parceira também querem. Então, ok, estamos em sintonia, não tem sofrimento, não tem angústia. Pra gente caracterizar como algo que tem que ser tratado, isso tem que ser persistente, ou seja, tem que ser uma coisa que acontece ali por um período de tempo relativamente longo, que traz um prejuízo para a vida daquela pessoa ou para o casal, né? Traz um prejuízo para a relação. Então, por exemplo, Maísa, eu não tenho libido, eu não tenho vontade de ter relação. Por mim, de verdade, por mim eu não transaria nunca. Mas eu tô com uma pessoa aqui pensando numa relação homoafetiva. Eu tô com a minha parceira e ela gosta. E poxa, eu gostaria de poder proporcionar e de ter essa vontade pra gente voltar a ter uma vida legal. Então prestem atenção nesse exemplo que eu dei. O prejuízo tá ali pro casal. Por ela nem
nem sente tanta falta assim, por ela não teria, mas isso tá causando um prejuízo, tá causando um sofrimento ali pra relação. Então busquem ajuda, tem como tratar, tem como melhorar. O mesmo vale pro homem, ou seja, aquele homem que tem compulsão sexual, por exemplo. Ou seja, tem um aumento do apetite sexual, um aumento do libido, uma dificuldade em sentir-se satisfeito, em atingir aquele período do sexo que a gente chama de resolução, né? De pronto, tive aqui, estou satisfeito, pra mim está ok, né? O famoso deita, vira e dorme. Tem homens que não têm isso e que podem realmente ter uma compulsão sexual. Ah, mas quando que isso tem que tratar? Quando traz uma angústia, quando traz um prejuízo pro casal. Então vamos supor, pensando, vou dar exemplos de relações homoafetivas. Então o homem tem ali o seu namorado e ele quer muito sexo o tempo inteiro, mas cara, o outro ali, na verdade, ele quer só uma vez por semana e pra ele tá tudo bem. E o outro ele quer ali, mas eu quero 5 vezes por dia e se não tiver 5 vezes por dia eu não tô feliz. E aí isso acaba gerando uma angústia pro casal, isso acaba gerando um sofrimento mesmo pra relação. E às vezes são pessoas que se dão super bem, né? Que tem só essa questão ali a ser ajustada e às vezes acabam terminando o relacionamento por isso. Não precisa, gente, tem tratamento, busquem ajuda. Às vezes é só esse o problema, né? O casal tá ali, se dá super bem, tem uma sintonia bacana, mas a parte sexual não está encaixando. Então vale tratar. O mesmo vale para relações heterossexuais. Então aquele homem que quer muito, muito, muito e a mulher não tá querendo tanto. Por ela, todo dia até que vai, mas ele quer 4, 5 vezes ao dia. E isso acaba trazendo um prejuízo pro casal. Então é importante que os casais busquem essa ajuda, né? Porque, pô, gente, já vi casamento acabar por conta disso, por conta de questões voltadas para sexualidade. Bom, um casamento acabar por algo que pode ser tratado, né? Se a gente trata tantas coisas, por que não tratar também a sexualidade, né? E o homem, vamos pensar agora então na figura masculina. O homem, ele é visto pela sociedade como aquele que está sempre pronto, aquele que sempre quer sexo, aquele que todo dia quer transar e aquele que todo dia e a todo momento tem que estar com o pênis ereto. Gente, o homem não é um robô. Queria contar pra vocês, não sei se vocês sabem, mas o homem também é ser humano, né? E o homem também pode ter probleminhas ali, certo? E existe até um certo preconceito ou certos mitos aí que colocam, se ele não tá dando conta é porque tá com outra ou com outro, né? Se não tá me querendo ali, não tá com vontade é porque tá me traindo. Então prestem atenção com esse tipo de comentário, de posicionamento e de mito aí que vem sendo trazido nos discursos da sociedade. O homem pode ter uma disfunção sexual. Então, por exemplo, tem homens que podem ter o que a gente chama de desejo sexual hipoativo, ou seja, aquele homem que não tem vontade, que não tem libido, o libido tá lá embaixo, e aí isso acaba também trazendo um sofrimento pro casal. Então não, mulherada, não pensem assim, não. Pode ser que ele tenha uma disfunção e o buraco é muito mais lá embaixo. Tem várias coisas que a gente precisa analisar para ver a real causa disso e tratar. Uma outra coisa que pode acontecer com o homem, e que isso ninguém conta na roda de amigos, né? Ninguém conta que isso já aconteceu com ele. É a disfunção erétil, gente. Então tem homem que às vezes o negócio não vai subir. O negócio não vai subir. E tem homens que isso não acontece uma vez ou outra, isso é uma coisa que pode acontecer persistentemente, ou seja, aquele homem que não consegue ter uma ereção e que isso persiste, fica ali como realmente algo que lhe traz prejuízo nas relações sexuais. E aí às vezes o homem vai, procura o urologista, por vezes até toma ali um comprimidinho, o negócio não adianta, não melhora. Por quê? Porque o problema está aqui. E isso é muito comum, gente. A maioria das causas, né, principalmente em pacientes jovens de disfunção erétil, a origem é psicogênica. O problema está aqui. E aí a gente tem que aprofundar essa história sexual. Tem que fazer realmente um tratamento, e o nome desse tratamento é terapia sexual. Ou às vezes o homem até tem uma ereção, mas não consegue manter. Também há tratamento para isso. Ou ele tem uma ereção meia boca, que o pessoal chama de meia bomba. Ah, meu Deus, tem tratamento para isso também, Maísa? Tem, gente, tem. Porque geralmente, na maioria dos casos, a origem disso tudo tá aqui. Quando você vai colher uma anamnese sexual da pessoa, tem coisas ali, coisas que aconteceram, a forma, às vezes, como a educação foi concebida, as primeiras relações sexuais ali, como foram acontecendo, ou às vezes influências culturais, religiosas, enfim, familiares, tudo isso acaba afetando a sexualidade do indivíduo. Isso tem que ser aprofundado, isso tem que ser tratado, e dá pra tratar, dá pra melhorar. Uma outra coisa que é comum em consultório
é a ejaculação precoce, ou seja, aquele homem que tem uma ejaculação tão rápida que por vezes não consegue dar ali um prazer pro parceiro ou pra parceira, certo? Por exemplo, às vezes não consegue nem chegar a penetrar e já ejacula, ou penetra e muito rapidamente já tem uma ejaculação. Isso também tem que tratar aqui, gente, tem que tratar aqui. Geralmente são homens mais ansiosos, com uma tendência a serem mais ou controladores, ou tem um comportamento já de mais ansiedade no dia a dia. Isso tem que ser tratado e tem tratamento. Ejaculação precoce não deve ser causa de fins de relacionamento. Ai, não quero porque tem ejaculação precoce, sabe? Vou terminar aqui com fulano porque tem ejaculação precoce. Não! Fala pro fulano, ajuda ele a se tratar, vai junto com ele, participa junto da terapia sexual, certo? Tem tratamento. Outras coisitas possíveis de serem tratadas em terapia sexual. Parafilias, ou seja, aquela pessoa que tem um desejo sexual tortuoso. O que é isso, Maísa? Vou dar uns exemplos para vocês entenderem. Pessoas que têm desejo sexual por cadáveres. Pessoas que têm desejo sexual por plantas suculentas, né? Mas eu não consigo me relacionar com pessoas. Só tenho prazer e só gosto de me relacionar com suculentas. Então o negócio não é muito... A gente vê que tem um desvio, né, Maísa? Que precisa tratar e tem tratamento, tem tratamento. Eu só consigo ter prazer se urinarem em mim. Peraí, isso acaba trazendo um sofrimento, né? E às vezes a pessoa ali não vai querer urinar em você, esse tipo de coisa. Então, né, se é uma coisa persistente, se é uma coisa que traz angústia, se é uma coisa que traz prejuízo para a relação, dá para tratar. Então, é importante que vocês saibam que dá para tratar, que tem tratamento, que dá para ter uma vida sexual mais leve, mais tranquila, mais feliz. Poxa, é uma fonte de prazer tão grande na vida, né? E não só de prazer, é uma coisa que geralmente aumenta a intimidade do casal, aumenta inclusive o amor entre o casal, o afeto, o carinho. Canso de ver casais que têm problema na sexualidade e às vezes chegam aqui, estão sem dar um beijo na boca, aquele beijo mais, né, mais quente há anos, ou estão sem fazer carinho há anos, porque a sexualidade não é só ejaculação, orgasmo, genitália. A sexualidade é o que aprofunda a relação entre um casal, é o que aprofunda uma relação de amor. E dá para ter isso de uma forma saudável. E aí entra a terapia sexual, que, como eu disse, tende a ser uma terapia mais breve, pode ser feita tanto individualmente quanto com o casal. Isso vai variar de acordo com cada caso, a gente analisa qual seria o maior benefício, às vezes começa individualmente e depois você traz o parceiro ou a parceira também para participar, mas os resultados são muito satisfatórios, viu, gente? Quando a pessoa está empenhada, quando eu falo assim, não adianta também só eu aqui, busco fazer um trabalho maravilhoso aqui por trás da mesa, mas do outro lado eu tenho uma pessoa que não está comprometida a vir ou não está comprometida a pôr em prática, né, as coisas que a gente conversa aqui. Então, se temos aí do outro lado uma pessoa comprometida que quer verdadeiramente melhorar, que quer colocar em prática tudo aquilo que a gente vem conversando aqui, o tratamento tem resultado sim, tá? Então o resultado é muito considerável, a gente vê, é muito bonitinho que às vezes chegam casais que nem estão pegando na mão direito, sabe? O afeto às vezes já tá tão comprometido que eles não dão mais nem um selinho direito, nem pegam na mão direito, chegam cada um pro canto. E aí depois, conforme vai passando o tempo da terapia sexual, você vê que o afeto entre aquele casal vai aumentando, eles já começam a chegar de mãozinha dada, é bonitinho de ver, sabe? Então vale a pena ter esse olhar para a sexualidade individual e do casal, para trazer um bem-estar maior e uma vida com mais prazer para todos nós, não é verdade? Então, se você conhece alguém que tenha alguma disfunção sexual, alguma parafilia, né, alguma questão aí voltada para a sexualidade que precisa de ajuda, marca essa pessoa aqui, compartilha esse vídeo. Eu acho que informação em sexualidade, em saúde mental sempre é válida, então vamos compartilhar, meu povo. Um beijo para vocês e até a próxima!